E aí, pessoal, aqui quem fala é o Davi, e na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho de conjuntos. E bom, para começar, o que são conjuntos? Conjunto é uma coleção de objetos, como você pode ver aqui. E não tem muito segredo, é só isso mesmo. Uma coleção de objetos que possuem características semelhantes. Pode ser um grupo de canetas, um conjunto de casas, uma coleção de moedas. Qualquer uma dessas coisas é um conjunto. Mas isso não interessa muito pra gente, né? O que interessa pra gente são os conjuntos que possuem coisas de matemática. Vamos colocar assim, entes, que é o mesmo que coisas matemáticos. Matemáticos. Beleza? Entes matemáticos com O. Bom, e como que a gente representa esses conjuntos? Eu imagino que todo mundo conheça o conjunto dos números naturais, certo? Aquele conjunto que tem 1, 2, 3 e aqui nesse caso vamos começar do 0, 4 e aí esse conjunto vai crescendo infinitamente. Como que a gente representa esse conjunto na matemática? Esse conjunto de números? Bom, a gente coloca ele entre chaves e a gente dá um nome para esse conjunto. Que nome que a gente dá para o conjunto dos números naturais? N. Deixa eu colocar aqui de um jeito certo. N. Só que o conjunto dos números naturais é um conjunto tão notável, tão essencial, que ele e mais alguns outros recebem um nome um pouquinho diferente. O conjunto dos números naturais a gente costuma colocar uma perninha a mais aqui. Mais pra frente a gente vai ver outros conjuntos, já vou dar um spoiler aqui. Vamos falar do conjunto dos números inteiros, que são aqueles números que é aquele conjunto que tem os números negativos. Ele é a letra Z e a gente coloca um tracinho a mais aqui. Só para exemplificar, né, a diferença entre... só para mostrar mais um desses conjuntos especiais que tem na matemática. E tem diversos outros conjuntos. Qual outro conjunto que eu posso tirar daqui de dentro? Por exemplo, se eu separar alguns conjuntos aqui, eu consigo criar outros? Quer dizer, se eu separar alguns elementos aqui, eu consigo criar outros conjuntos? Consigo, porque olha só. Se eu pego daqui de dentro o elemento 1, 2, 3. Aí eu venho aqui e faço o quê? Coloco isso dentro de chaves e dou um nome para ele. Eu vou chamar de D. Então, D é 1, 2, 3. Esse aqui é um novo conjunto, entenderam? Bom, como que a gente faz para representar que um elemento pertence a esse conjunto? A gente pode escrever que 1 pertence a D, assim como 1 pertence aos naturais, beleza? Olha aqui e olha ele aqui. A gente pode dizer também que 3 pertence a D. E se eu quiser dizer que um elemento não pertence? Por exemplo, 3 pertence aqui a D? Pertence. 4. 4 pertence a D, né? Ignora o que eu falei. 4 não pertence a D, porque não tem 4 aqui dentro. Mas 4 pertence ao conjunto dos números naturais. É porque às vezes eu falo estou pensando uma coisa e tentando falar outra, e aí vira uma bagunça. Mas o 4, ele pertence a D, o 4 ele não pertence a D e ele pertence ao conjunto dos números naturais. Entenderam? Bom, o que mais falta pra gente ver? Eu não sei se vocês estão assistindo a playlist aí desde o início, eu recomendo que vocês assistam, mas no vídeo anterior eu falei sobre conjunto unitário e conjunto vazio. Não, disfarça. Conjunto unitário e conjunto vazio é o que eu vou falar agora. Eu falei sobre os números primos. E aí, eu cheguei a comentar naquele vídeo lá que a gente tem um número... deixa eu pegar uma coisinha legal aqui. Esse número 2, ele é o único número que é natural e primo ao mesmo tempo. Depois do número 2, a gente tem diversos outros números primos. A gente tem o 3, a gente tem o 5, a gente tem o 7, e aí, assim em diante. Isso daqui forma um conjunto, certo? A gente tem o conjunto dos números primos. Eu vou chamar de P. A igualdade tanto faz, você colocar de um lado ou de outro. O que eu estou dizendo aqui é que esse P é igual a esse D é igual a esse. Eu poderia também colocar aqui mais um D, não faz diferença. Poderia também apagar esse D aqui, não faz diferença. Se quiser deixar também, não tem problema, porque é tudo D, só fica meio feio, né? Então vamos apagar. Na verdade, vou deixar isso aqui e apagar isso. Mas aí, galera, tá vendo aqui o conjunto dos números primos, né? Eu cheguei a comentar lá com vocês que tem um único número primo que ele é par
e primo ao mesmo tempo, que é esse aqui. Ele é único. Único. Bom, e o que isso faz então? Isso faz com que a gente consiga criar um conjunto unitário. Se eu perguntar para você qual é o conjunto dos números que são pares e ímpares ao mesmo tempo. Tá, se eu te fizer essa perguntinha aqui, qual que é a resposta? Se eu disse que o 2 é único, então esse conjunto só pode ser um conjunto formado pelo elemento 2, certo? E esse aqui eu vou colocar de PI. Não é a mesma coisa, tá? Porque eu coloquei um I aqui embaixo. Então esse aqui é o PI, esse aqui é o P. Bom, aqui o que a gente tem? A gente tem um conjunto que é unitário. Beleza? Então, mais uma definiçãozinha aí para vocês. Conjuntos que possuem um elemento só são chamados de conjuntos unitários. Bom, e tem um outro conjunto. Se eu dissesse para você qual é o conjunto dos números que são pares e ímpares ao mesmo... Tá, isso que foi o que eu perguntei. Quais conjuntos que são... Deixa eu fazer essa pergunta aqui deste lado, mais para baixo, né? Que vai ficar melhor. Vamos pegar uma corzinha melhor. Qual o conjunto dos números pares e ímpares que são Qual o conjunto dos números pares e ímpares que são maiores do que 2? Bom, para essa pergunta, qual seria a resposta? A resposta seria... não tem, né? Então, o que a gente coloca? A gente coloca um conjunto vazio desse jeito. Ou a gente coloca um símbolo assim, que é um zero cortado, tá? Isso, na verdade, não é um zero, é uma bola cortada. Porque o zero, se você pensar, ele é oval, assim, né? Mas o conjunto vazio é uma bola. Beleza. Então, para representar o conjunto vazio, a gente utiliza essa chave sem nada dentro ou essa bolinha cortada aqui. E é isso. E dentro do conjunto dos números naturais, a gente consegue ver mais uma coisinha interessante, ó. Olha aqui o conjunto dos números naturais. Eu posso vir aqui e traçar uma reta, certo? Essa reta eu chamo de reta dos números naturais. Então, vamos colocar aqui reta de números naturais. Então, ficou muito feio isso aqui escrito, hein? Vamos sublinhar aqui para ver que são coisas separadas, retas de números naturais. E aí, eu venho colocando os elementos aqui. Eu coloco 0, coloco 1, sempre com o mesmo tamanho entre eles, sempre a mesma distância entre eles. O 3, o 4, e aí vai enchendo de números aqui. Bom, o que eu consigo estabelecer? Eu posso dizer que os números da esquerda para a direita, eles aumentam. Ou seja, daqui para cá, da esquerda para a direita, eles sempre aumentam. Então, os números que estão à esquerda de um outro determinado número, sempre que eu pego um número aqui à esquerda de outro determinado número, ele é menor. Olha só, 1 é menor do que 2. 2, ele é menor do que 3. 3 e 4, ele é menor do que 5. Assim como eu posso dizer que 5, ele é maior do que 4. Perceba aqui, ó, 5, olha só troquei o lado, ó, 5, ele é maior do que 4. Olha aqui o ladinho aberto. Tá pro lado do 5, isso indica que o 5 é menor.
ou o 5 é maior. Não importa a ordem, o que você precisa olhar é para o símbolo. Se a parte aberta estiver virada para aquele número, significa que ele é maior. Se a parte fechada estiver virada para esse outro número, ele é o menor. Por exemplo, se eu escrevo... O que está escrito aqui? Está escrito que 6 é maior do que 7, ou que 7 é menor do que 6, beleza? Então, eu sei que na reta numérica, 6 como ele é... 6 é maior do que 7, tá? Eu escrevo as coisas erradas, mas isso aqui é uma coisa falsa, tá? Primeiro, vou ensinar uma coisa para vocês em matemática. A gente pode dizer coisas verdadeiras e a gente pode dizer coisas falsas. Vocês têm sempre que estar avaliando, tá? Esse aqui eu falei sem querer, era para ser 7 maior do que 6. Mas aí eu vou dar uma de esperto e já explicar mais um conceitozinho para vocês. Em lógica, vocês vão ver bastante isso daqui. Mas isso aqui o que eu disse é falso. Não é verdade que 7 é menor do que 6. Mas é verdade que 6 é maior do que 7. Ô, Jesus Cristo! 7 é maior do que 6. Eu falo que a minha cabeça confunde as coisas às vezes. Mas, assim, ó, 7 é maior do que 6. Então, eu olho sempre para a parte aberta. E esse é o mesmo que dizer que 6 é menor do que 7. Tranquilo? Espero que a minha confusão não confunda vocês. Beleza? Então, eu sei que 6 está à esquerda de 7 na reta numérica. Se eu continuar escrevendo aqui, eu vou ter 5. Eu vou ter... Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais bonitinho. Vou ter 5... Vou ter 6 e vou ter 7. Olha o 6 aqui à esquerda do 7 na reta numérica. A gente coloca os 3 pontinhos aqui para indicar que ela cresce para sempre. Na verdade, não precisa. Ou precisa, né? Se você quiser colocar, você coloca. Se você não quiser também, você não coloca. Bom, pessoal, é isso. Espero que você tenha entendido, que tenha gostado. Qualquer dúvida... Ah, mais uma coisa que eu esqueci de falar. Esse sinal aqui, ó, por exemplo, esse daqui... Desse jeito, significa maior que. E esse daqui, ó, desse jeito, significa menor que. Bom, pessoal, agora a gente vai para a playlist, né? Bom, espero que você vá para a playlist, deve estar aparecendo para você aí no card, e você pode fazer os exercícios referente a essa aula, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.